Na verdade, eu nasci já no exterior, né? Eu sou venezuelana. Uhum. E meus pais moraram na Venezuela por cerca de 8 anos. Eu nasci lá, vim para o Brasil com 5 anos. Então, Tem lembranças de lá dos seus 5? Poucas coisas, pouquinhas, né? poucas coisas. E não dá para voltar, por enquanto, né? Uhum. Mas daqui a um tempo quero voltar lá para ver minhas origens, onde eu nasci e tudo, né? Qual cidade você é de lá? Puerto Ordaz. É fronteiriça ou não? Não, ela é mais interna. Entendi. Ela é mais interna. É perto de onde tem o Salto del Índio, que é a maior cascata do mundo, né? A maior queda d'água do mundo. Olha. Lá tem muitas paisagens naturais, muita coisa bonita, né? Legal. Não lembro muito, infelizmente. Mas já nasci nesse contexto de viagem, né? Uhum. De viajar bastante. Porque meus pais gostam muito de viajar. Até mesmo porque... É por isso que meu pai estava morando lá, porque ele trabalhou um tempo na França e, a serviço de uma empresa francesa, ele foi trabalhar na Venezuela. Ah, então ele não é venezuelano? Não, eles são brasileiros. Ah, brasileiros. São brasileiros, são legal. brasileiros. Achei que ele é francês, né? Ele é francês, ele nasceu na Venezuela, criado no Brasil e vai morar nos Estados Unidos daqui a pouco. Bom, naquela época nem precisava de visto para ir para os Estados Unidos, né? Quem era da Venezuela. Ah. Então, era realmente um país muito avançado, muito melhor de se morar até do que o Brasil na época. Nossa. Para você ver como é que as coisas mudam, né? O mundo está constantemente em mudanças, né? Sim, a questão da Venezuela foi triste mesmo, né? Demais. Mas vai melhorar. E aí, como é que foi depois? Aí vim para o Brasil com 5 anos, só que a gente sempre viajou bastante. Então, eu tenho lembranças, engraçado você me perguntar isso. Eu não tenho muitas lembranças da Venezuela em si, mas eu tenho muitas lembranças de, desde pequena, estar dentro de um avião. De olhar pela janela e ver tudo pequenininho lá embaixo, de quando a gente aterrissava, ver as luzes do aeroporto. Eu tenho essas lembranças muito assim vivas dentro de mim, coisas que eu fazia quando eu era bem pequena, né? Uhum. Então a gente viajava bastante. Então, como meus pais tinham muitos amigos fora do Brasil, acabava que a gente viajava bastante para fora também. Legal. Então, tem até aquelas fotos que eu te enviei, tem foto minha com minha mãe esquiando com 3 anos de idade e tudo mais. E eu fui criada com essa paixão por viagem, né? Tanto que assim que eu formei, na verdade, eu fiz intercâmbio com 15 anos, né? O intercâmbio do ensino médio. De ensino médio, exatamente, isso. Que na época eu... Geralmente é Estados Unidos que o pessoal faz, né? Geralmente sim, Minha mãe falou que o único lugar que ela deixaria eu ir seria Estados Unidos. Nossa, porque lá tem as regras, né? Lá tem tudo certinho. Muitas regras para Dani de pau. Isso. E foi a melhor coisa do mundo, assim. Na época eu tive que protestar lá em casa para poder ir, porque meu pai não queria deixar eu ir sozinha. É mesmo? Meu pai, ele... Ficava com receio? Ficava com receio, né? Você vai para uma família que tem um host brother, e aí... Né? Sim, entendi. 15 anos, 16. Então, eu tinha proteção. esses receios, assim. E naquela época não era tão comum quanto é hoje, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... No máximo, a gente tinha um ICQ, um Mirk. Um Mirk, um e-mail. Um e-mail. Sinal de fumaça. Exatamente. Caraca. Então, naquela época, não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Eu lembro que do meu intercâmbio eu mandava cartas para minhas amigas. A gente se comunicava com cartas ainda. Caramba. Então, e quanto tempo você... Eu fiquei 8 meses lá dessa vez, né? Só que aí o bichinho já tinha me picado, então o que eu fazia? Eu voltava para o Brasil, trabalhava, juntava dinheiro para o final do ano ir para lá de novo. E durante o intercâmbio, você chegou a viajar lá? Porque você ficou só fazendo aula, imagina. Só... Isso, Na maior parte do tempo eu fiquei fazendo aula nesse primeiro intercâmbio, né? Só que depois eu fiz um outro intercâmbio, que é o Work and Travel. Então eu trabalhei num dos maiores cassinos do mundo, perto de Nova York. Caraca, achei que fosse Las Vegas, mas não. Não, perto de Nova York. Interessante. É um dos maiores do mundo. É um dos maiores do mundo. Um adendo aqui, um gancho aqui. Por que Las Vegas é como se fosse uma zona franca ali, né? Joga os jogos tudo pra lá, pra desenvolver o local. É porque você tem essa seguinte, é porque os Estados Unidos, cada estado ele tem suas regras. Né? Então, ele é diferente do Brasil, por exemplo, que a gente tem as constituições estaduais, mas todas têm que estar dentro de um contexto federal, né? Nos Estados Unidos, eles têm liberdade para... Mais liberdade, Mais né? liberdade Estados, né? para cada estado legislar.
Então, é como se fossem pequenos países dentro de um país grande. Então, por exemplo, Las Vegas, como é em Nevada, lá é permitido os jogos de azar. Já na Califórnia não é. Nova York não. Mas onde fica o cassino que eu trabalhei, que é, na verdade, em Connecticut, ele é numa reserva indígena. E nas reservas indígenas, quem mandam são os indígenas. Ah, meu Deus. Vamos burlar, né? Então, deve ser um brasileiro, dono. Cara, eu já sei. Tem uma reserva indígena ali, que é um território neutro. É que nem em Buenos Aires, por exemplo. O cassino em Buenos Aires, por que ele é em cima da água? Porque ele não está no solo de Buenos Aires. Cara, olha que genial, velho. Não tem esse negócio aqui em Brasília botar no lago, assim. Né? Vamos botar um cassino em cima do lago porque é só da terra. Isso, exato. É porque o brasileiro, ele ainda pode pegar algumas ideias ainda. A malandragem do brasileiro não atingiu o nível 10, né? Tá no 9. Isso, exatamente. Cara, que legal, não sabia disso não. Então, por exemplo, lá em Lake Tahoe, que tem muitos cassinos, uma parte é Califórnia e uma parte é Nevada. Então, se você cruzar a rua, na parte da Califórnia não tem cassino. Mas na rua da frente, como é Nevada, já tem cassino também. Cara. Meu irmão trabalhou lá em Lake Tahoe, também num cassino. Entendi. Então gostou. E tem vantagens, assim, trabalhar no cassino? Ganha uma grana? Como é que é o negócio? Na época era interessante, porque você ganhava por hora, então você podia fazer hora extra. E eu tava ali no começo, tava na faculdade ainda. Então, queria juntar um dinheirinho para viajar, para fazer as coisas. A experiência é fantástica, tanto de intercâmbio quando você é mais novo, quanto de work and travel. Quem puder fazer, faça. Tem o au pair também, que é de ser babá. Esse eu não fiz, mas que também é muito interessante. Você trabalhou só em cassino, em outros lugares? Quando eu fazia minhas viagens para visitar minha família americana, aí eu trabalhei assim num drive-thru do Burger King, fazia esses trabalhos para poder meio que completar a viagem ali.